A hora urge, com atraso de 1h30, por gentileza. Colegas vereadores, ocupem os seus lugares. Dando início à nossa audiência pública, na qual eu estarei presidindo, solicito o vereador Jordani Ramos, proponente do projeto de lei complementar número 2/2024, para compor a mesa de trabalhos. Também solicito a presença e composição nesta mesa de trabalhos do secretário de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre Melo, por gentileza. Convidamos também para a mesa de trabalhos a Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento, senhor Jorge Pires e senhor Sandro, pelo conhecimento na área. E também convidamos para compor a mesa, representando a Brigada Militar, o 3º RPMON, Tenente Coronel Marcelo Escapim Rovani. Queremos registrar a presença dos vereadores que estão presentes nesta audiência pública. Vereadora Ada Cristina Munareto, vereador Altamir dos Santos, vereador Alperi Nascimento Grando, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá, vereadora Eva Valéria Lorenzato, vereador Evandro Meirelles, vereador Michel Oliveira, vereador Inharan Carvalho, vereador Rafael Colucci, vereadora Regina Costa dos Santos, vereador Também queremos registrar a presença e solicitar, de repente, se ficarem bem à vontade, por gentileza, representante da CDL, senhor Evandro Silveira, se quiser compor, aproximar-se, fiquem à vontade. Ou também queremos registrar a presença do Cindy Lojas, senhor Carlos Damiani. Empresários aqui presentes, se caso chegar alguém, por favor, nos auxiliem com a questão de protocolo e menções. E estamos com pessoas que representam esta demanda. Não tenho aqui no protocolo o nome dos senhores, mas solicito após, quando fizerem uso da fala, devida apresentação e menção de atividade que ocupam. Nós teremos o prazo de o tempo de 3 minutos de fala para todos, qualquer pessoa que queira se manifestar. Integrantes da mesa de trabalhos e, caso necessário, Secretaria de Serviços Gerais, que tem maior necessidade, talvez, de exposição, poderá estender-se um pouco mais. E Brigada Militar, para a devida apreciação dos vereadores. Importante registrar que a fala dos vereadores sempre é muito bem-vinda, mas uma audiência pública, ela é para ouvir departamentos técnicos e comunidade. Esse é o momento da nossa comunidade falar. Por isso, privilegia-se e preocupa-se com a fala das pessoas aqui interessadas. E nós temos o prazo de 1 hora do momento que começamos a abertura. Por isso, a importância de respeito aos horários, em razão de que ela finaliza-se com 60 minutos obrigatoriamente. Convido, neste momento, o vereador Jordani Ramos para fazer sua manifestação quanto ao projeto apresentado.
Bom, primeiramente uma boa noite, vereadora Jânia Portela, Tenente Coronel Rovani, Alexandre, Sandro, Paulo, nossos fiscais, demais nobres colegas, público que nos acompanha, nossos ambulantes que conseguiram estar presentes hoje, devido ao horário de manifestação do trabalho. E muito importante, vereador, antes de fazer uma breve explanação referente do que se trata o projeto, salientar que, infelizmente, a audiência pública, esse horário, impossibilitou que muitos desses trabalhadores que já estão no seu horário de trabalho, estão trabalhando, não conseguiram comparecer, mas anteriormente foi feita uma reunião na comissão, na CPDU, onde eles compareceram num grande número, onde havia a presença de vários vereadores, onde deliberaram muito sobre o tema, esclarecendo várias dúvidas. Então isso realmente é muito importante salientar que o tema já foi debatido bastante nessa casa. E a audiência pública é mais um momento importante para que isso ocorra e aconteça. Marcelo, coloca um telão. Bom, senhores, do que trata-se o projeto PLC complementar 2 de 2024? Ele acrescenta o inciso 9º, no artigo 4º, da Lei Complementar número 81, de 10 de dezembro de 1999, que disciplina o comércio ambulante e eventual em vias e logradouros públicos do município de Passo Fundo. O que trata-se isso, senhores? Ele está regulamentando o que as nossas Towner de cachorro-quente, nossos vendedores ambulantes que têm o alvará, qual já é regido pela Secretaria de Desenvolvimento, que regulamenta e controla isso, o local, horário, distanciamento dos pontos comerciais fixos, distanciamento de um outro em via de fluidez e todos os outros vários requisitos. Faz apenas uma alteração. O que é essa alteração? Conforme a lei número 3.051 de 95, restaurantes e bares e similares já possuem a sua autorização da utilização do passeio público, não podendo se ultrapassar a mais de 50% da via. Isso diz o que, senhores? Temos algumas fotos no telão, aonde dá o poder da autorização dos estabelecimentos comerciais que tem aquele ponto fixo a utilizar 50% do passeio público dentro da sua autorização, né, Paulo? Conforme eles têm autorização das cadeiras, né? Eles têm que ter autorização de usar o passeio público. E a lei, qual eu fiz essa alteração, ele acrescenta, dá essa autorização aos mesmos ambulantes a fazer essa utilização no seu período de funcionamento, qual se detém do alvará. A permissão do uso do passeio público será outorgada ao parecer do Poder Executivo Municipal. O que isso quer dizer, senhores? O que foi feito na complementação do projeto de lei, qual está relatado dentro da Lei 3.051, de 1995, qual no artigo 5º ela é muito bem clara, qual eu estava conversando agora com os fiscais. A ocupação dos passeios públicos no termo dessa lei é permitida nos horários compreendidos entre as 19 horas nos dias úteis e das 15 em diante em feriados. Na autorização expedida pela autoridade constará o horário final da utilização do passeio público. A utilização desse passeio público que está sendo proposta nessa lei está diretamente vinculada com o alvará, que eles terão autorização para utilizar. Lembrando que no momento da solicitação do alvará, do funcionamento do food truck, da carrocinha de cachorro-quente, ele deve fazer a solicitação junto, eu desejo utilizar um pedaço da via pública do passeio para colocar cadeiras, lembrando que essas cadeiras, essas mesas, não devem ser fixas, devem ser móveis. Está funcionando, está ali. Não está, tem que tirar. E lembrando que essa autorização, ela está concomitante junto com o alvará. Se o Poder Executivo decidir que não deve dar o alvará ou não deve dar autorização naquela via, não, a via não é larga o suficiente e não comporta tu utilizar aquela via, não será dado. Então a lei ela ficou muito bem amarrada juntamente com o alvará, porque o que acontece? É percebível na via pública hoje em dia que nós temos vias no centro da cidade, qual detém 3 metros de largura, 2,80 metros, e nós temos na quadra dobrando à direita a mesma via que não tem 1 metro. Se eu utilizar 50% para um lanche, para colocar uma cadeira, o pedestre não vai conseguir andar. Então por isso ficou destinado juntamente à Secretaria esse poder de autorização do consentimento das cadeiras, dos consentimentos dos móveis para ali se fazer, tanto quanto o consentimento de autorização para eles colocarem e utilizarem, quanto ao horário específico no alvará. Senhores, coloca mais uma foto ali, Miquel. Eu coloquei algumas fotos no telão ali e observamos durante diversos dias que
vários pontos onde os ambientes fixos já existem essas cadeiras. O trânsito flui normal, os pedestres, a calçada fluem totalmente normal, que a secretaria aqui fica até o elogio, faz um excelente serviço, onde se tem autorização, não se oferece problema. E também é percebível que alguns ambulantes já detêm, já colocam alguma cadeira ali para o seu cliente não fazer o seu consumo do seu lanche rápido, de pé, porque muitas vezes ele está saindo do trabalho, está indo para a faculdade, está saindo de um trabalho, indo para outro trabalho, ele para correndo, comer um cachorro-quente, um X, e é aqueles 5, 10 minutos que ele consegue fazer o seu lanche sentado, dando um pouco mais de conforto, um pouco de tranquilidade. E outro ponto, vereadora Jânia Portela, muito importante salientar e ficar claro que ninguém desses ambulantes detém alvará para venda de bebidas alcoólicas. E lembrando que essa casa já tem um projeto de lei aprovado, onde bebidas alcoólicas é proibido o consumo em via pública. Então, com certeza, isso não deve ser usado como argumentação de que tem aglomeração em praça e fazem consumo de bebida alcoólica em outros lugares, por outros estabelecimentos, porque não tem nada a ver com os nossos ambulantes, vendedores de lanche, de cachorro-quente, nas towners, nos ônibus, e assim por diante, como se tem em vários pontos de nossa cidade. Vereadora, o projeto se resume basicamente nisso. Na parte, ele tem uma discricionalidade que puxa uma lei dentro da outra, porque eu tive que amarrar uma dentro da outra para dar os mesmos direitos aos mesmos, mas na prática, exatamente, essa é a construção do projeto. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí. Convidamos agora para sua manifestação secretário Alexandre Melo, da Secretaria de Serviços Gerais. Boa noite, vereadora Janaína Portela, presidente da CCJ. Boa noite ao vereador Gil Krug, proponente da proposta de alteração da Lei Complementar 81 de 99, que disciplina o comércio ambulante. Cumprimentar o tenente Rovani, Sandro Segueto e também o Jorge Pires, que fazem parte da fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento. Quero aqui demonstrar meu respeito, meu carinho pela atividade do comércio ambulante. No tempo que passei nessa Câmara, em muitas oportunidades, elaborei projetos de lei que vieram a regulamentar a atividade dos comerciantes ambulantes no município de Passo Fundo, tanto questões de delimitação de áreas, questão de direcionamento dessas autorizações. Então, tenho um conhecimento da atividade que vocês desenvolvem. Sempre trabalhamos em conjunto com a fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento. Então, parabenizar o vereador Gil Krug, por essa proposta. É importante, sim, nós discutirmos isso por questões de regulamentação. Muitas vezes a gente vê o comerciante, o ambulante, que faz uso dos espaços públicos para atividade comercial, e muitas vezes, em razão da falta de conhecimento ou da falta de regramento dessas atividades, muitas vezes se extrapolam, e ao extrapolar as suas atividades, ele acaba causando um problema também para a mobilidade urbana. Então, é importante regulamentar a matéria? Porém, nós temos que ter algumas condicionantes. E como o vereador Gil Krug disse, essas condicionantes serão avaliadas pelo poder público, através do poder de discricionalidade, do interesse público que envolve a matéria, para que nós não tenhamos, no momento da autorização, outros problemas, em razão dessa autorização. Então, nós temos que avaliar se o espaço é condizente para a fixação dessas mesas, se o espaço, a área de circulação permite isto, para que nós não tenhamos problemas com a mobilidade urbana. Em determinadas regiões da cidade, nós temos que cuidar o horário dessas autorizações. A via pública, principalmente a Avenida Brasil, que nós temos em determinados horários, a população utiliza muito para a prática esportiva. Então, são situações que deverão ser avaliadas, são condicionantes. Eu acho que o setor de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento, no momento da tramitação desses processos, vai ter que ter todo esse cuidado, esse tato. Tanto nós,
STSG, Secretaria de Transporte e Serviços Gerais, Secretaria de Segurança e também a Secretaria de Desenvolvimento, nós vamos ter que ter essas condicionantes no momento dessas autorizações, para que nós não estejamos favorecendo a categoria, mas causando um problema para a coletividade. Então, sou favorável à regulamentação da matéria, porém que essa regulamentação, né, nós tenhamos esse poder de discricionalidade do poder público em avaliar cada caso, e dentro das peculiaridades de cada região e da autorização que vai ser emitida pela Secretaria de Desenvolvimento. Solicito, neste momento, a manifestação dos profissionais que trabalham na área afeta junto à Secretaria de Serviços Gerais. O senhor Jorge Pires, primeiramente. Boa noite a todos, aqui presentes, aqui, em especial aqui é quem compõe a mesa. Nós aqui estamos aqui na qualidade de agentes fiscalizadores para escutar, né, a comunidade, para a gente ver qual o posicionamento de cada um, para a gente ter uma condição de analisar se o projeto em questão ele é viável ou não. Como o secretário Alexandre já falou, né, desde que esteja bem amarrado dentro da lei, que a gente tenha condições de fiscalizar, cobrar e regrar, a gente também não vê com maus olhos essa regulamentação. Mas a gente tem que ter esse cuidado aí para que a gente não crie um outro problema para nós mesmos fiscalizar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí de regrar muito bem dentro da lei para que a gente possa fazer a fiscalização e que as coisas possam correr dentro da normalidade que a gente espera que ocorra se aprovado for, né? Então, primeiro a gente quer ouvir todo mundo, né? A gente quer tentar entender a posição de cada um para a gente chegar a um denominador comum aí, tá? Então, a gente, como fiscalizadores, a gente está aqui para ouvir, né? E se for eventualmente aprovado, que seja aprovado dentro da lei, estritamente dentro da lei, para que a gente possa regrar. Muito obrigado. Convidamos o senhor Sandro. Boa noite a todos. Cumprimentar a vereadora Janaína, o vereador Gil, o secretário Alexandre, colega Jorge, lá, colega da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a todos os demais presentes, vereadores, os outros interessados, o público em geral. Então é isso, como já foi bem falado, a questão da mobilidade urbana é algo bem complexo, né? Então, principalmente uma cidade do porte de Passo Fundo, né, a quantidade de pessoas que trafegam todos os dias, né, pelas nossas calçadas, pelo passeio, pelo trânsito, né. Então é isso. Acho que é importante, no momento que em se aprovando esse projeto, né, como a gente vê, foi mencionado aqui, a gente vê com bons olhos, né, também e sabe da necessidade, né, que os comerciantes ambulantes tem, de repente, de ocupar o passeio para atender melhor o seu cliente ali, mas é importante ter um equilíbrio, né, na análise e que o poder público possa ter essa discricionalidade na hora de avaliar cada situação, que cada espaço que a gente tem, onde tem os comerciantes ambulantes regularmente licenciados no município hoje, tem uma peculiaridade na dimensão do passeio, na possibilidade de ocupação, né, desse passeio. Então, se for aprovado esse projeto, e é importante a discussão que está sendo feita aqui também, com a comunidade, né, principalmente com as pessoas interessadas, né, que ao analisarmos os pedidos de ocupação do passeio, que é feito pela Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Transporte e Serviços Gerais e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem um equilíbrio e uma análise concreta, né, da situação em concreto, para saber a possibilidade ou não do deferimento de cada um desses pedidos, né? É isso que é importante verificar. Obrigado. Passamos agora a palavra para o representante da Brigada Militar,
Tenente Coronel Rovani. Boa noite a todos. O nosso eterno guerreiro Gil Krug, a vereadora Janaína, a secretária Alexandre, Jorge, Sandro, grandes amigos e grandes parceiros nas fiscalizações com apoio da Brigada e demandando a Brigada para algumas delas. Com relação ao projeto de lei, a Brigada sempre vai ser parceira da Prefeitura na parte de fiscalização. Algumas questões que podem ser levantadas também com relação à parte da Brigada, né? Nós temos algumas desses comércios ambulantes que trabalham com motoboys, então eles também utilizam a parte de estacionamento próximo ali, e as equipes de entrega, de teleentrega, ficam junto desses carrinhos, desses carros que fazem a produção. E a partir dali, a fiscalização é feita regulada pela Prefeitura, a gente vai sempre trabalhar. Parte do trânsito, então, fica conosco, mas é importante lembrar que algumas desses food truck tem também a parte da teleentrega. Um modelo interessante, eu permaneci durante 5 anos em Brasília, e claro, é uma comparação desproporcional, né? Brasília tem 2 milhões de habitantes, mas eles tinham lá os eventos de food truck. Tá? Tinha alguns comerciantes lá que eram premiados em programas de televisão, pratos premiados a nível nacional, e eles faziam e cumpriam as regras da prefeitura. Era importante que eles faziam movimentações com as equipes como um todo, né? Eles faziam sempre um evento na área central de Brasília, um evento num bairro, outro evento na área central, uma praça, e aí também nós temos uma desproporção, né? Porque Brasília tem muita praça mesmo, né? Tanto nos bairros quanto na área central, mas eles estavam sempre promovendo essa integração com os bairros, então movimentavam, hoje, sexta, sábado, domingo, vai ser em tal bairro da cidade. Então o pessoal ia lá, montava a estrutura e lá entregava para a comunidade também toda aquela parte de alimentação, alguns ambulantes tinham até coisas mais simples, como vendendo pipoca, vendendo algodão doce, ainda assim, ao nível de Brasília, né, bastante proporcional àquela cidade. Então, entendo o regramento na parte de uso de via pública, tendo o direito da pessoa de ir e vir garantido, todo o regramento que vem para impor à cidade ordem, a Brigada vai estar em apoio. Lembrando que nós temos já notícias de várias pessoas que estão se mudando da região dos vales, vindo para a nossa cidade, procurando estabilidade, procurando emprego, procurando reiniciar uma vida perdida. Então, nós temos que ver todas essas nuances de pessoas que procuram, de pessoas que estão e de gente que vem à cidade procurando uma nova realidade. Tá? Da Brigada Militar é isso. Convidamos agora as pessoas que estão presentes nesse plenário, que desejem manifestar sua opinião desse projeto, colocar seu ponto de vista, por gentileza. Apenas solicitamos nome, identificação da atividade, localização. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Felipe, não sou proprietário ou sequer sócio de algum food truck de Passo Fundo, mas a minha noiva, minha futura esposa é. Então eu estou representando ela como sócia proprietária, não como suposto dono, para deixar bem claro para algumas pessoas. Tá? O que eu vim desde o início, quando a minha própria noiva pediu para... Nós vamos tentar fazer alguma coisa para, de repente, ajudar nossa classe, que eu posso me incluir nela, porque às vezes eu ajudo ela também, assim como os companheiros aqui. Assim também como o Gil citou, que não conseguiu o pessoal vir no horário, porque é o horário que o pessoal trabalha, então o nosso ramo, nossa quantidade de pessoas que trabalham nisso está muito reduzido, por causa deste evento, que eu também não entendi, porque na outra vez foi às 3 da tarde, hoje foi às 6. Aí começamos às 1h30, mas respeito aos demais políticos que estão aqui. Só não achei correto, mas isso é eu falando. Não, eu posso até falar pelos meus colegas, mas enfim. Eu até agora não consegui entender qual motivo, razão ou circunstância que impede nós,
ambulantes, pessoal que usa os food trucks, que vai usar as calçadas de 40% a 50% da calçada, o que impede de uma regulamentação de liberação para quê? Para a gente usar 40% a 50% da calçada, botar uma mesa, quando chegarmos ao nosso ponto, colocar cadeiras, trabalharmos até tal horário, acabou o horário, recolhemos as cadeiras, recolhemos as mesas, lavamos a calçada, juntamos todos os tipos de lixo, varremos o cordão no meio fio para não ficar sujeira e vamos embora para no dia seguinte fazer tudo novamente. Que nem o secretário comentou ali, que eu vi que eles até eu anotei aqui, nós não fixamos nada. As nossas cadeiras são móveis, os nossos bancos são móveis, então a gente só quer isso. Nós só queremos usar a calçada para os nossos clientes sentarem, comerem tranquilo, assim como o nosso vereador citou recém. Às vezes na correria, temos motoboy? Temos motoboy, a grande maioria tem. Só que, por incrível que pareça, os lugares onde nós estamos citados, tem estacionamento de motos. Ou seja, nós não vamos usar o estacionamento para carros, só apenas os de motos. Não tem o risco de ter algum transtorno com o trânsito. Outra coisa que eu também quero salientar com vocês. O nosso horário de funcionamento é na parte da noite. A partir das 18h30 até umas 19 horas, o pessoal já está alocado, já está se organizando para começar o atendimento. Um horário que no trânsito de Passo Fundo, ele não é tão... O fluxo não é tão intenso que nem é um horário de pico. Ou seja, nesse ponto, nós não atrapalhamos o trânsito. Os nossos pontos, eu posso dizer que eu estou representando o Speed Lanches, e volto a falar da minha noiva. Esse nosso estabelecimento ali, nós temos um guri, que seria o filho dela, que guarda o lugar, ele guarda, bota os cones no lugar, para estacionar o veículo lá. Tem uma placa, carga e descarga. Por mais que colocamos os cones lá, esses cones são colocados para quê? Para não vir um outro motorista, é 6h30 da tarde. Eu vou estacionar aqui, o horário de carga e descarga até às 7, das 7 em diante não tem problema, então o meu carro não vai ser guinchado. Esses cones são colocados lá para quê? Para delimitar para ninguém estacionar no local. Se tiver alguma carga e descarga em algumas lojas lá próximas, nós liberamos o espaço, assim como é conversado com todas as lojas ao redor. Nós não ocupamos, não estamos tirando espaço de ninguém. Volto a salientar. Trabalhamos na parte da noite. Então, se tiverem alguma dúvida, eu gostaria que os demais secretários fossem aos nossos estabelecimentos para ver como é que funciona. Porque a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. Então, o pessoal estando lá vendo, é outra história. Alguém mais representando, quem sabe, CDL, de lojas, a representante também do setor. Boa noite. Senhor Evandro. Vereadores, vereadoras. Só manifestar assim que o CDL não é contra a iniciativa privada, nem o empreendedorismo. Todos têm a sua oportunidade, a sua possibilidade de tentar, de alguma maneira, tocar ali a sua vida do ponto de vista financeiro. Alguns alertas que a gente gostaria de deixar registrado é em relação à capacidade de fiscalização, para que a regra toda ela seja cumprida, né? Da forma como foi colocado aqui, preservando certamente ali o direito de ir e vir nas calçadas. E um outro cuidado que a gente gostaria também de salientar é o tamanho, né? A gente imagina que o ambulante ali é uma iniciativa individual, na regra eu acho que constam até 2 ajudantes, se não me falha a memória, alguma coisa assim, né? Para que isso também fique dentro desse patamar, porque senão daqui a pouco já começa a competir uma outra situação, né? O volume desse trabalho ele tem que ser adequado à atividade a qual ela se propõe, para não virar, por exemplo, competidor de um restaurante ou algo semelhante, né? Teria que ser algo mais ou menos dentro dessa proporção para que se dê uma competição justa com outros empresários que também estão instalados, que têm lá seus estabelecimentos. A própria calçada que está ali é uma calçada que alguém fez, né? Ela não apareceu ali sozinha, alguém dá manutenção, alguém dá cuidado nela. A gente imagina que o pessoal também vai continuar a ajudar a cuidar, mas é importante que essas responsabilidades estejam previstas, inclusive na própria lei, para que não aconteça depois ali um desvio, vamos dizer assim, dessa
desse objetivo, né, que é de permitir o empreendedorismo de todos. Só manifestar isso. Obrigado. Representante do segmento, senhora quer fazer uso da palavra? Boa noite, tudo bem? Me chamo Ana Clara, sou dona do El Dog, em frente ao Fagundes. Trabalhamos em 3 pessoas lá. Temos mais 2 famílias, né, que dependem do nosso trabalho. E achamos assim que não seria o caso de não ter espaço, porque em frente à Escola Fagundes tem bastante espaço, a gente bota 3 mesinhas, sempre com um tamanho um mais longe do outro, para não atrapalhar ninguém. Eu acho que seria bom que nós podermos servir o nosso público ali, né, com as nossas mesinhas, ter o conforto deles sentarem, comerem. Eu acho que não atrapalharia ninguém. Tem a praça que as pessoas podem também passar, não dizendo que estamos trancando, né, ali a passagem pública, porque é necessário todo mundo, né, assim como vale para nós, vale para todos, né. Tem trailers que tem o estacionamento que pode utilizar, mas isso não vem ao caso, né. O que vem ao caso é ali da passagem pública, né. Então eu acho, né, peço para todos, né, que nos ajudem, porque isso é importante para nós. Nós estamos fazendo o Passo Fundo crescer, dando oportunidades de emprego. E assim, como que a gente vai poder, né, ajudar outras famílias, né? Então eu deixo aqui o meu pedido para vocês nos ajudarem, porque a gente não está afetando ninguém. A gente só está trabalhando. E se todos os que têm as lanchonetes podem pôr na frente ali, durante o dia, que o movimento é bem maior, por que nós que trabalhamos na parte da noite não podemos? Fico eu pensando, né? De dia tem lojas abertas, o comércio inteiro está aberto. O que vai atrapalhar? Se não atrapalha de dia, de noite, que o comércio é fechado, né? Então, peço a vocês que nos ajudem. Tá bom? Alguém mais deseja fazer sua manifestação? Damiane. Boa noite a todos. Prazer nessa sessão da Câmara hoje. Faço minhas palavras do presidente da CDL, Evandro, apesar de nós sermos representantes do comércio lojista de Passo Fundo, né? É muito mais envolvido que isso seria o comércio, o sindicato de bares, hotéis, restaurantes, né, presidente? Não está aqui hoje, mas nós respondemos e eu faço minhas palavras do presidente da CDL. Não somos contra a iniciativa privada, acho que tudo é possível acontecer, né? Só que, como foi dito, com muita regra, né? Eu falo também em nome, por exemplo, do Boqueirão Legal, né? Que tem todo ano, né? E lá é um problema dos ambulantes. O Jorge e o Sandro sabem, né? Que o pessoal vai, se acumula e é aquele espaço de nós termos um ganho para as praças lá para o final do ano e o pessoal se aglomera bastante, né? E para ter um cuidado, que como a moça falou, né? 3, 4 mesas, né? Eu acho que não poderia ter muitos, porque no momento que você diz assim, tu pode usar metade, mas daí tu usa a quadra toda a metade, daí também não dá, né? Então seria ali uns 3 ou 4 mesas, né? Não vejo problemas que acarretariam para isso. Tá bem? Em nome do Sindicato de Lojas é o que eu penso. Alguém mais? Passamos à manifestação dos vereadores. Inscrições. Vereador Inharã primeiro. Boa noite, presidente Janaína,
vereador Krug, nosso tenente-coronel Rovani, Sandro e Jorge, e o secretário Alexandre, meus colegas Carlos Edis, que estão aqui, o Damiano e o Fernando, e os nossos empresários que estão aqui, né, as pessoas que querem prosperar em Passo Fundo, trabalhar de maneira honesta, e que a gente sabe é um louvor que eu faço a vocês, porque eu tenho meus filhos que também trabalham, é outro ramo, é claro, mas não gostaria que, tenente coronel, que fossem barrados no seu serviço, e não são, né, da mesma forma que a gente quer apoiar vocês, porque tudo aquilo que vem, né, de trabalho honesto, a gente precisa dar um apoio. Só a questão, né, secretário Alexandre, a gente tem que ver o espaço, qual é o espaço legal para ficar como passeio público, por mais que tenha o canteiro central, hoje dotado de passeios públicos, né, que as pessoas poderiam se deslocar ali, mas aí tem que atravessar a rua para vir para o canteiro central e deixar o espaço da calçada para trabalhar. Mas é de grande valia esse projeto, vereador Krug, parabéns, pode ter certeza que vai ter o nosso apoio, né? E tudo aquilo que vem ao encontro, a necessidade não só de vocês, pode ter certeza que nós, comunidade, nós que representamos a comunidade, os vereadores, também vamos desfrutar e vamos gostar de frequentar esses espaços aí. É muito bonito, é muito bom. Eu tive, né, vereador, em Porto Alegre, a gente vê que lá tem os espaços destinados para isso, e é muito bem organizado. Eu acho que é uma questão de cultura e respeito para com os moradores e os comércios locais, como o Damiani aqui é um dos comerciantes e que abre mão, então não tem por que nós, vereadores, botar alguma barreira. Eu acho que nós temos que aprovar, sim, né? E sucesso para vocês. Podem ter certeza que terão o nosso apoio. Vereadora Regina. Boa noite a todos e todas. As crianças já estão cansadas, então a gente tem que ir rápido, né? Esse é um projeto de lei que ela altera uma lei de 1999. Então, é uma lei antiga. Revisitando a lei, todo mundo fala que em ter critérios claros. A lei ela não é clara, né? Tem muitas dúvidas que, quando a gente olha para a lei de 1999, ela não deixa claro. Eu acho que esse seria um exercício interessante para a gente estar fazendo, né? Revisitar a lei, eu acho que conversar com o setor e ver o que a gente pode melhorar enquanto critérios. Porque o que acontece? Eu me preocupo muito com o fator discricionário. Ou seja, que não está na lei, o poder público decide se vai dar ou não. Eu acho que se um vai ter, eu acho que todos que estejam de acordo com a legislação têm que ter. Por isso que eu acho que a lei ela precisa ser muito clara. Essa é uma das coisas que eu acho que seria importante assim olhar, porque ao menos para mim ela não é clara e se trata de uma lei que regulamentava esse tipo de alvará em outros modelos, né? Nem se tinha em 1999 este modelo. Daqui a pouco este modelo deveria ter uma legislação própria, né? Que pudesse olhar para essa realidade. A lei proposta ali pelo vereador Gil, que altera a legislação de 1999, ela fala, e eu já falei isso, né? Em uma das reuniões, em instalação temporária de mesas. Na verdade, isso não é temporário. Se o estabelecimento tem licença para colocar, né? Eu não consegui entender essa questão do temporário, que eu acho que é uma das coisas que pode dar algum tipo ali de discussão e de interpretação que não venha ao encontro de garantir o direito. Então, acho que a gente precisa solucionar isso. Uma outra coisa que eu gostaria assim, de trazer é a questão do limitador de horário, né? Eu não sei se no alvará tem esse limitador. A lei não diz isso. A lei de 1999 ela não deixa claro para este serviço limitador. Acho que seria interessante depois se o setor pudesse esclarecer isso, porque essa é uma das coisas. Como a lei é uma lei antiga, se trata de outros serviços, eu tenho muita dificuldade de conseguir encontrar
essa modalidade de serviço dentro daquela lei, por se tratar de uma forma diferenciada, dinâmica, e que eu acho que a lei deve contemplar isso. As minhas observações eram essa, gostaria que se o setor pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, como que é feito essa análise do alvará, quais são os critérios, se tem algum critério, por exemplo, que não está na lei, porque quando a gente fala, existem critérios, mas a lei, não tendo próximo a um estabelecimento naquela medida, não utilizando o passeio público naquela medida estabelecida pela lei, todo mundo estaria habilitado a ter, né, a licença. Então, era isso. Vereador Rafael Colucci. Boa noite a todos. Presidente Janaína, nosso amigo Coronel Rovani, colega Gil Krug, Sandro, Jorge também, o Alexandre, todos os presentes aqui. Bom, pessoal, eu vou seguir da premissa do seguinte: se está aqui o CDL e o Cindy Lojas, que não são contra, e eu não vi ninguém aqui contra, eu acredito que a gente tem que fazer o encaminhamento favorável e fazer a regulamentação. O que eu entendi de temporário é que é o horário de funcionamento que ele vai funcionar, as mesas não vão ficar ali, cerrou, retirou. Então, para mim, ficou bem claro, eu entendi a explicação de vocês. Acabou o serviço, vão retirar as cadeiras, vão limpar e vão embora. Então, se a CDL e os Cindy Lojas que estão aqui não são contra, eu acho que está definido, o meu voto está definido. Encaminhamento, e até quem é contrário aqui falou de regramento. E é óbvio que não existe, nada funciona sem regramento, porque se cada um aqui quiser sair daqui agora infringindo pelo menos as leis de trânsito, que existe um regramento, e fazer o contrário, vai ter penalidade. Então, bem simples e bem rápido, Gil, meu voto favorável. Vereador Michel. Quero lhe cumprimentar, presidente, pela condução dessa audiência pública, cumprimentar o Tenente Coronel Rovani, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente, também o Sandro, Jorge, o secretário Alexandre, também da mesma forma, incansáveis, fazem muito pela equipe reduzida que tem, né? Parabéns pelo trabalho. E especialmente as amigas, o amigo também que está representando todo o setor. Então, nosso presidente de CDL, Cindy Lojas. Mas, colegas, eu venho defender o projeto do vereador Gil Krug, tendo em vista também a necessidade e de que a Câmara de Vereadores, de forma alguma, nós temos que ser um empecilho para o nosso cidadão e principalmente para quem quer empreender em Passo Fundo, quem quer gerar reemprego e renda em Passo Fundo. Nós temos várias leis já que precisam ser efetuadas na prática, fiscalizadas. Nós, como vereadores, fizemos esse trabalho e temos o trabalho de facilitar para a comunidade quando chega um projeto que eu tenho certeza que o vereador Gil Krug segue a mesma linha do vereador Michel, que a gente não acorda de manhã e diz, eu vou fazer uma lei querendo alterar tal assunto, tal demanda. Geralmente, quem pauta o nosso mandato é a comunidade, é você, cidadão. Então, provavelmente o vereador Gil Krug foi procurado, pensou em adequar essa legislação através de uma alteração, que é as ferramentas que o vereador tem para facilitar e principalmente beneficiar o cidadão que está empreendendo e, de outro lado, o cidadão, e aqui me incluo como consumidor, porque eu vou lá comer no Speed, eu vou comer lá também nas Amigas e em vários outros que têm espalhado não só na área central, mas nos bairros da cidade. Quem nunca saiu à noite de uma festa, de um evento e parou fazer um lanche, ou estava com um familiar no hospital e precisou pegar um lanche passado da meia-noite, aonde esses trabalhadores que estão aqui disponibilizam fora do horário, como foi falado, e depois que encerrou o expediente, limpam a calçada, fazem a retirada das mesas, limpam toda a sujeira, se é que tem, e
segue para outro horário. Então, eu não vejo problema nenhum, tenho o meu apoio nesse projeto, dentro das adequações que precisam ser feitas, conforme a fiscalização da secretaria, que agora, depois do concurso público, vai receber um reforço, né? Sandro e Jorge vão ter um reforço aí na fiscalização. Então, eu vejo que em outras cidades acontece, funciona, e por que Passo Fundo não vai funcionar? Então, tenho meu apoio, respeitando toda e qualquer opinião. Obrigado. Vereadora Ada. Boa noite, vereadora Janaína, nosso tenente-coronel Rovani, Gil, Sandro, Jorge, meu querido secretário Alexandre, todos os presentes, Cindy Loja, CDL, Fernando, Damiani, Felipe, as meninas também, né, a Antonella e a Giovana, que estão se comportando. Obrigado por participarem. E aos nossos vereadores. Buenas. O Jorge, na sua fala, disse que nós temos que ter cuidado para não criar um novo problema. O secretário Alexandre falou na mobilidade urbana, Rovani também, o Sandro falou num projeto bem amarrado para que nós não venhamos a ter futuros problemas. Sabemos da dificuldade hoje pela quantidade de fiscais. Temos dois, né? Os dois heróis que estão aqui, né? Sabemos da dificuldade de fiscalização, né? E precisamos, sim, melhorar o projeto. Como a vereadora Regina falou, e aqui o vereador Colucci disse que tanto o Fernando, do CDL, quanto o Damiani, do Cindy Loja, são favoráveis. Sim, nós também somos favoráveis, mas não da forma com que está. Né? Ambos mostraram a preocupação em termos um projeto que venha facilitar a fiscalização posterior. Da forma com que está, ele está muito aberto. Como disse o vereador, agora não me lembro, acho que foi o Anharã, há 50% da calçada, daí ele vai poder ocupar a quadra inteira. Então, que nós possamos delimitar a quantia, que nós possamos delimitar horários. Sei que é o horário do alvará, porém, nós precisamos entender que existem pessoas que moram ao redor, que moram perto, e existe uma lei do silêncio. E essa lei permite que haja o barulho até às 10 horas, vereador Colucci. O senhor sabe, secretário do Meio Ambiente, até às 10 horas. E aí, se tem um alvará para funcionar até 5, 6 da manhã, não sei os horários. Estou falando assim, mas se tem horário até 2 da manhã. Então, nós vamos sobrepor a lei do silêncio? Pois é. Quem vai fiscalizar? Como não tem nada a ver? Não, vereador, nós precisamos compreender que o nosso direito vai até onde começa o do próximo. E nós temos hoje, sim, problema com barulho. E isto tem que estar na lei, para que nós não venhamos criar um problema, como disse o nosso fiscal. Né? Então, eu penso assim, ó, que nós precisamos discutir essas questões. Sou totalmente favorável ao desenvolvimento, sou totalmente favorável ao empreendedorismo. Acho que as pessoas precisam empreender, precisam ter renda, precisam ter trabalho, porém, precisamos ter regras para isso. Somente, não sou contra a lei, já tinha lhe manifestado isso, porém, acho que precisamos melhorar. E vamos estar junto com o senhor nisso, vereador. Obrigada. Vereador Meireles.
fazer o embate? Muito boa noite a todos que estão aqui no Parlamento. Primeiramente, minha saudação aos empreendedores, né? E aqui estão, ajudam no crescimento, no desenvolvimento, geração de emprego e renda. Também o Damiani aqui do Cindy Lojas, Evandro Pereira da CDL, o Rovani aqui, Brigada Militar, o secretário Alexandre, também aqui o Pires, o Sandro, pessoal do Executivo. Dizer para vocês aqui, vereadora Ada, assim, ó, eu concordo com as palavras que a senhora botou aqui, mas daqui a pouco, se a senhora tem alguma ideia a mais, daqui a pouco pode ser criada a emenda, né? Se cria a emenda, então, para colocar na lei, né? Mas eu acho que aqui nós temos que apoiar, incentivar, né? E é isso que já vou declarar aqui meu voto favorável para auxiliar, né, o que for preciso dentro do regramento, e que vocês, depois que forem, eu acredito que vai ser aprovado, vocês também auxiliem na fiscalização para que se cumpra, para que depois na casa do povo não venha reclamação também, né? Porque o povo vai reclamar um pouco no passeio público, mas que vocês ajudem a cumprir o que vai ser aprovado e vamos tocando adiante aí a nossa cidade, porque é importante isso, o que eles fazem. A gente sabe o que é trabalhar durante a noite, às vezes sai do serviço correndo para fazer um lanche rápido, sai 6 horas do serviço, 7 e pouco do serviço, vai para uma faculdade, vai estudar, já passa ali no food truck, faz aquele lanchezinho e pau na gata, né? Então, só venho até essa tribuna para declarar aí o meu apoio e parabéns ao proponente aí, o nosso amigo vereador Gil. Contemplado o vereador Altamir. Antes da finalização, pela fala final do vereador Gil Krug, pede a palavra o nosso representante da Brigada Militar, comandante Rovani. Antes de eu sair, o pessoal está me aguardando ali fora. É importante salientar que o vereador Ada, que o fato criminoso, ele prescinde a ação da prefeitura, ele está no Código Penal, e a perturbação da tranquilidade ou poluição sonora são atos criminosos que têm vigência em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer momento. A brigada atuará sempre que for solicitada. E creio eu que no alvará vá a orientação de seguir a regra de lei do silêncio e alguma coisa do gênero. Não sou da área, mas a minha esposa é MEI e ela tem o alvará, e ela, no dela, que é MEI, que é um ateliê, está previsto lá. Então, creio que não é uma situação impeditiva e, como eu digo, a brigada sempre estará atuando na manutenção da ordem de qualquer maneira. Seja um restaurante, seja um bar, seja na Independência, seja no bairro, a atuação da brigada prescinde a questão, ela se vincula, né, na verdade, à questão legal, que é muito maior, né? É a perturbação, é a manutenção da ordem pública. Obrigada pela presença. Tenente Rovani, Coronel Rovani. Agora, última manifestação de inscritos, vereador Gil Krug. Está na CCJ. Primeiramente, vereadora Janaína, gostaria de agradecer ao Coronel Rovani, obrigado pela sua participação. Alexandre, nossos fiscais, o Sandro e o Jorge, hein? Aos demais nobres colegas, aos nossos ambulantes que participaram da audiência. E realmente lembrando, senhores, que, como disse o vereador Michel, não foi algo que eu acordei, né, vereador Michel, e vi. Um dia mesmo encontrei o senhor comendo um cachorro quente, nós comendo um X passado da meia-noite, né? De noite, num estabelecimento comercial. E a gente não cria as coisas da cabeça, a gente atende as demandas que a sociedade, a comunidade nos traz, e a gente bota no papel tentando buscar uma resolutibilidade e resolver um problema que acontece para todos, né? Também, com certeza, Evandro, Damian, tem nosso total apoio, sem sombra de dúvida. E acredito que, como o Coronel Rovani falou mesmo, a legislação ela tem que existir para dar mais poder para o Jorge, para o Sandro, para os novos fiscais, conseguir fiscalizar. E se existe uma legislação forte, pertinente,
como se teve a primeira reunião na CIPEDU, onde tinham quase 10 ambulantes aqui presentes, eles vão ajudar a fiscalizar e cobrar. Eles vão ligar e pedindo, Gil, pede para o Sandro como é que eu faço para fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eles mesmos vão combater os que tentam trabalhar da forma fora da lei. Então, esse é algo importante, a sociedade cresce em conjunto e todos ganham. E, sem sombra de dúvida, essa audiência pública foi importante. A vereadora Ada trouxe seus questionamentos. Secretário Sandro, estou aberto, qualquer coisa, se for para fazer uma emenda, mas o projeto está tramitando, está dando o poder para o secretário, para a secretaria decidir que pode ter a cadeira, que não pode ter a cadeira, esse passeio pode, essa via pode, não vai causar transtorno. E creio que quanto mais rápido isso aprovado, mais rápido nós vamos trazer esse direito, essa garantia para esses trabalhadores que colocam todo final do mês o pão na boca da sua família. E essas são minhas palavras, um forte abraço e muito obrigado. Primeiramente, eu quero expressar que nós temos um dever que é específico da Casa Legislativa, que é atender os interesses da nossa comunidade e o desenvolvimento da cidade. Como empreendedora, eu refiro isso. A iniciativa ela é sempre bem-vinda. É importante a geração de empregos, o recolhimento dos devidos tributos e o respeito às questões que virão num alvará e que devidamente têm que ser cumpridas, né? A questão da maior preocupação que eu senti aqui desta Casa Legislativa é a questão de que nós não temos numerário suficiente de efetivo para a fiscalização. Não da atividade em específico dos ambulantes na área de alimentos, mas na cidade como um todo. De tantas demandas, inclusive de estabelecimentos que estão instalados e que sabemos que chegam denúncias até da questão de falta de rigor quanto à qualidade dos alimentos. Então, o nosso problema está em efetivo de fiscalização para evitar problemas na área da segurança alimentar ou do sossego, ou mesmo do cumprimento das regras. Mas foi muito produtiva, ao meu ver, esta audiência pública, em que pese terem vindo poucas pessoas do segmento, mas que naquela reunião vieram muitas, e nós pudemos ouvir, e neste momento os principais representantes que são, e eu já aproveito este momento para finalizar e agradecer a presença do secretário Alexandre, representando o Executivo e falando pela Secretaria de Serviços Gerais, com seus braços direitos, senhor Marcos e senhor Jorge, Sandro e Jorge, que trabalham na Secretaria também, e setores de fiscalização, o Tenente Coronel Rovani, que precisou ausentar-se, e os colegas vereadores aqui presentes, e em especial representantes do nosso comércio local, presidente do CDL e do Cindilojas aqui representando, Damiane e o senhor Evandro, fizeram suas manifestações, e é importante ouvirmos, porque tínhamos talvez uma expressão negativa da tramitação deste projeto, mas que nos coloca aqui um dever de bem amarrar, como referiu a vereadora Ada, a vereadora Regina, e eu faço essas vozes no sentido de trazermos uma legislação que atenda o empreendedorismo e seja cumpridora das regras. Então, finalizamos esse momento, agradecemos a presença de todos e sigamos com os trabalhos pela Comissão de Constituição e Justiça. Podemos finalizar esse ato neste momento da audiência pública com o encerramento deste momento. Obrigada. Forte abraço, muito obrigado.